Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Português é Simples. O tema dessa aula de gramática é regência nominal e regência verbal. Então, já aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos. A regência nominal é a relação entre os nomes e os seus complementos. Essa relação é estabelecida através do uso de preposições. O bacharel em Direito pode prestar concursos bacharel em e não bacharel de. Quem fez um curso de bacharelado é bacharel em, então essa é a preposição correta, por isso não devemos dizer bacharel de. Outro exemplo, tenho horror às aranhas e não tenho horror de aranhas. Aqui utilizamos uma preposição diferente, a preposição a, então devemos dizer que tenho horror a e não tenho horror de. Essa resposta é compatível com a pergunta, e não essa resposta é compatível à pergunta. No caso do substantivo compatível, usamos a preposição com. Para isso, dizemos que a resposta é compatível com a pergunta. É errado falar compatível a. A regência verbal é a parte da língua que estuda a relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e complementam seu sentido. Os verbos são chamados de termos regentes e os objetos, direto, indireto e adjuntos adverbiais, são os termos regidos. O verbo assistir apresenta vários sentidos e cada um deles vai exigir uma preposição diferente. Observe. Com o sentido de ver, exige a preposição a. Que tal assistirmos ao jogo? Então, o que vemos aí é a junção da preposição a com o artigo o, porque o jogo é uma palavra masculina. Com o sentido de dar assistência, não exige nenhuma preposição. Sempre assistiu pessoas mais carentes. Com o sentido de pertencer, exige a preposição a. Assiste aos prejudicados o direito do processo judicial. Mais uma vez, ocorre a fusão da preposição a com o artigo o, porque o processo é um substantivo masculino. Chegar é regido pela preposição a. Então dizemos, chegamos ao local marcado. Essa é a forma padrão, mas nas conversas que são mais informais podemos observar a forma coloquial chegamos no local marcado. O verbo custar, com o sentido de ser custoso, de ser algo difícil, exige a preposição a. Aquela decisão custou ao amigo. E quando apresenta o sentido de valor, não exige nenhuma preposição. Aquela coleção custou caro. Obedecer é um verbo transitivo indireto, por isso exige a preposição a. Obedeça ao seu supervisor. Na linguagem formal é usado como verbo transitivo direto, obedeça o supervisor. O verbo proceder, quando apresenta o sentido de fundamento, é intransitivo. Essa dúvida não procede. Então, não há nenhum complemento. E apresentando o sentido de origem, exige a preposição de. Essa dúvida procede de outras situações. Visar, apresentando o sentido de objetivo, exige a preposição a. Visamos ao cargo. Na linguagem coloquial, o verbo visar pode aparecer sem preposição, ou seja, com o verbo transitivo direto. Visamos o cargo. E quando apresenta o sentido de mirar, não exige nenhuma preposição. O atirador visou o alvo à distância. O verbo esquecer é transitivo direto e por isso não exige preposição. Esqueci o meu livro de história. Na forma pronominal, deve ser usado com a preposição de. Esqueci-me do meu livro de história. Querer. Com o sentido de desejar, não exige nenhuma preposição. Quero ficar em casa hoje. E com o sentido de estimar, de querer bem, exige preposição. Queria muito aos meus companheiros de trabalho. O verbo aspirar, quando apresenta o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou todo o ambiente. E apresentando o sentido de pretender, exige a preposição a. Aspirou ao cargo de supervisor. Informar. É transitivo direto e indireto, por isso exige um complemento sem e outro com preposição. Informei o fato aos professores. Informei o fato não exige preposição e aos professores exige a preposição a. Ir.
O verbo ir é regido pela preposição a, então exige a preposição a. Vou à praia. Nesse caso, ocorre a crase porque praia é um substantivo feminino. Implicar. Apresentando o sentido de consequência, o verbo implicar é transitivo direto e não exige nenhuma preposição. O seu pedido implicará um novo prazo de entrega. Quando apresenta o sentido de embirrar, é transitivo indireto e exige a preposição com. Implica com tudo. Morar é regido pela preposição em. Mora no sul do estado. A preposição em mais o artigo o formou no. Namorar é transitivo direto, embora as pessoas usem sempre com a preposição com. Namorou a Karina durante anos. Atenção, namorou com não é gramaticalmente aceito. Preferir é transitivo direto e indireto, então vai exigir apenas uma preposição a. Prefiro salada a carne. Simpatizar é transitivo indireto e exige a preposição com. Simpatiza com os vizinhos do bairro. Chamar. Apresentando o sentido de convocar, não exige preposição. Chama o diretor. E apresentando o sentido de apelidar, exige complementos com e sem preposição de. Chamou ao amigo de Mauricinho. Chamou amigo de Mauricinho. Chamou ao amigo de Mauricinho. Chamou amigo Mauricinho. Pagar. Quando informamos o que pagamos, não tem preposição. Paga o caderno? Quando informamos a quem pagamos, exige preposição. Paga o caderno ao balconista. Agora que você já sabe tudo sobre as regências, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima aula.